Boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje com um encontro mais do que especial para nós, com alguém que nos proporcionou através da leitura uma admiração e que essa admiração foi se transformando em parceria e em convite para estar junto conosco. Hoje a nossa live é com o professor Marcelo Cunha Bueno, alguém que quando conhecemos e soubemos que existia nesse Brasilzão, a gente já passou a admirar e a gostar. O nosso primeiro contato com ele foi aquele contato literário, né? De uma leitura de livro que fluiu de uma forma que nos impressionou. A leitura desse livro, o professor Marcelo, ele é autor desse livro, No Chão da Escola, Por uma Infância que Voa, e é autor do livro também Sopa de Pai. E ao ler esse livro, No Chão da Escola, a gente ficou admiradas, eu e a minha mãe, que é a minha sócia no Reinventar, pela sensibilidade em relação às infâncias, pela sensibilidade em relação ao cuidado, ao olhar com as crianças, ao afeto nesse processo de uma escola que faça sentido para as crianças, para quem está junto das crianças, para as escutas da poética da infância. Então, o professor Marcelo está chegando por aqui, daqui a pouco ele nos abre a chamada para a gente adicionar ele na nossa live. E eu vou ler um pouquinho para vocês sobre como ele se descreve nesse livro e sobre o quanto isso já é encantador por si só. Ele está chegando. Deixa eu ver aqui, vou aceitar a entrada do professor Marcelo na nossa live e vou começar lendo a apresentação dele para a gente enquanto ele entra. Então ele fala assim: nasci numa escola de amor, filho de uma mãe professora, eu também, encantado pelos convites que a vida me fez, agradecido pelos caminhos que os sonhos me levaram. Sou professor, desde sempre, para sempre. Assim, no chão da escola, aprendi a voar. Aprendi a amar o que faço e o que penso. Sendo professor, aprendi a ser gente. Com cada criança que passou em minha vida e ficou no coração, aprendi o sentido da eternidade. Sou criança, cada quintal, cada grão de areia, cada roda, cada canção que contornaram meus dias até aqui. Educar para mim é agradecer. Agradeço. Então, isso já nos fala um pouco sobre quem é o professor Marcelo Cunha Bueno e sobre o que a gente vai falar hoje, né, a partir dessa sensibilidade e desse olhar. O professor Marcelo acho que está com alguma dificuldade de conexão para entrar na nossa live. Estou aguardando a conexão, mas não aparece para mim a entrada dele. Deixa eu tentar de novo, só um pouquinho, pessoal. Adicionei ele novamente. Estamos aguardando a chegada. Oi. Oi, ainda não te vejo, mas te escuto. Eu já estava aqui antes, eu estava vendo... Ah, é? Ah. Agora você está me vendo ou não? Não te vejo. Não aparece para mim. Não dividiu a tela ainda para mim, sabe?
Para mim dividiu. Vamos ver, É? o povo tá me vendo? Quem tá me vendo? Vamos ver. Pessoal, nos contem. Ó, tem gente que tá vendo, ó. Tem gente que tá vendo, isso aí. Bom, então partimos daí, pode ser? Claro. Vamos conversando. Aqui vai ser uma chamada de áudio até a minha internet facilitar para mim, Tá. mas não deixa de ser um encontro e um bate-papo, né? Marcelo, quero te agradecer, nossa, imensamente, assim, o meu coração acordou em festa hoje, sabendo que a gente teria esse bate-papo. E como eu estava contando para o pessoal que estava entrando na live, sobre a admiração que eu sinto por ti desde a primeira vez que eu li o teu livro No Chão da Escola, né? Porque ler as tuas palavras comunicou com algo que eu acredito dentro do meu coração, né? E dizem que quando faz sentido é por aí que vai, né? É por aí que as coisas se conectam. Então é um presente, uma alegria pra gente do Reinventar poder ter um momento de conversa contigo hoje. Muito obrigada por estar aqui, tá? Eu que agradeço o convite. Mãe e filha muito generosas e muito carinhosas comigo. E, puxa, é um maior prazer estar aqui com vocês, contribuindo para essa conversa. Muito obrigada. E vamos à nossa conversa, né? Então, o nosso tema de hoje contigo, ele já começa sendo uma pergunta. Eu já começo te perguntando, onde fica a infância na virtualidade? Nesse momento, né, Marcelo, em que a virtualidade ela já fazia parte das vidas de todos os adultos e todas as crianças, a gente já via isso acontecendo num cotidiano para além do que a gente gostaria de ver. Com esse momento de pandemia e de distanciamento da vivência escolar presencial, né, de distanciamento físico e social, a virtualidade tomou conta da vida de muitas infâncias, né? Então, começo te perguntando sobre o tema da nossa live, assim, como tu tem sentido, visto e vivido esse olhar para as infâncias em meio a essa virtualidade? Olha, é um caminho longo, né, e necessário para a gente fazer como reflexão. Eu acho que nunca debater e pensar na infância foi tão importante quanto é agora, principalmente essa infância que é cuidada e produzida pela escola e preservada pela escola, né? Porque de fato a infância que nós defendíamos, né, como educadores e educadoras, que era uma infância ligada a uma conexão com a vida, com a potência do viver, com a potência do aprender, com a potência dessa vida sendo construída no gerúndio, com a chegada da virtualidade, isso se perde um pouco ou ganha um outro contorno, né? A infância é que é esse lugar que a gente costuma atribuir a algo que passou, hoje é muito, portanto, ao pretérito da nossa vida, hoje a gente entende e é atravessado por essa infância que é absolutamente o acontecimento, o aqui e o agora. Para se conectar à infância que está lá na virtualidade, a gente precisa se conectar à infância que está na nossa presença, né? Já que a gente tem a infância dos outros, das outras pessoas, das crianças, a gente precisa se conectar com a nossa própria infância. E que, de novo, não é a infância do pretérito, mas é a infância do presente. Então, encontrar em cada um de nós, em cada uma de nós, essa potência de vida, essa forma poética de se relacionar com o mundo, ainda que esse mundo seja hoje para nós um mundo incerto, que cause uma angústia, e que seja um mundo do isolamento, a gente precisa se conectar a essa infância para começar a pensar na infância das outras pessoas, no caso das crianças.
Então, eu acho que hoje não é nem tanto falar da virtualidade como se houvesse uma criança no espaço da virtualidade. A infância só existe no espaço interno do afeto. A infância só existe no espaço real e concreto, mas também subjetivo das nossas próprias vidas. A gente não toca a infância com as mãos, a gente sente a infância com o coração, não importa onde, se é na virtualidade ou se é no presencial. Então, o convite hoje é reconexão com a infância que ainda habita em cada um de nós. Nossa, te ouvir me empolga de uma maneira, porque eu tenho falado muito sobre isso nas nossas possibilidades de conversa por aqui, né? E te ouvindo falar, me vem muito uma frase assim de tocar a infância requer nos tocar na infância, né? Que é muito disso que você está falando nesse momento. Essa criança que se afeta, né? E que vivencia e que se joga e que encontra formas de fazer acontecer, né? Quando a gente pensa na virtualidade e, por exemplo, nas escolas que têm utilizado as tecnologias, né, para fazer algum contato, e a gente vê tantas experiências possíveis, das mais ricas, das mais complexas e empobrecidas no sentido desse afeto, né? Porque imaginar que uma criança vai sentar aqui para assistir algo é não ser tocado pela sua vivência de infância, né? Na verdade, existe essa complexidade, né, do universo virtual, porque eu acho que está todo mundo um pouco precisando de respostas, né, nesse momento. Mas a gente tem procurado as respostas nos lugares errados, porque a gente pensa a virtualidade como sendo algo que exclui o presencial, né? A virtualidade hoje, ela é a única condição da gente fazer a escola continuar sendo lembrada. Presente. Presente, exatamente. Então, a virtualidade, ela não é ruim nesse ponto de vista, nessa perspectiva. É lógico que não é nada do que a gente imaginava para o nosso ano, não é nada do que a gente esperava para a educação dos nossos filhos e filhas. Mas só não é porque a gente pensa que a virtualidade vem para substituir o presencial. E a virtualidade não veio para substituir o presencial. Nada substitui o presencial. Então, hoje, assim, o que eu tenho falado com professores e professoras é que a gente precisa procurar a resposta em outros lugares. E a gente precisa não só procurar a resposta em outros lugares, mas saber fazer a pergunta de outro lugar, né? Então, muito mais do que tentar responder como a gente faz presente a infância na virtualidade, é tentar entender que a virtualidade não é um espaço em si, ela é uma forma da gente se comunicar, é uma forma da gente produzir uma outra narrativa. Hoje é a narrativa do possível, mas amanhã vai ser a narrativa talvez que amplie e que multiplique a presença da escola na vida das pessoas, né? Então eu vejo a gente vamos dizer, evoluindo com essa experiência, né? No começo eu estava muito resistente em relação ao ensino virtual, resistente Sim. porque eu estava na crença de que o ensino virtual não tinha essa relação afetiva com o virtual, não entendia que era uma possibilidade de comunicação e tal. Mas hoje eu vejo que é um presente o virtual para todos nós, para todas nós, porque a virtualidade ela é a afirmação da escola, a virtualidade é o pedido de licença da gente entrar na vida das crianças, continuar presente na vida das crianças. A virtualidade é o convite para as famílias entenderem o valor que tem o trabalho de uma professora e de um professor, de fazer as famílias entenderem a complexidade que é você gerir uma sala de aula, que é você planejar
uma, uma aula, planejar os encontros, como é complexo você criar uma dinâmica para um grupo, atendendo individualidades. Então, eu acho que a virtualidade hoje, ela veio para afirmar o nosso papel, a importância do nosso papel. Ninguém vive sem escola. Precisamos da escola, né? Mais do que nunca agora, né? Mais do que nunca. Já deu, né, de virtualidade, né? Eu acho que já deu. Eu sinto que a virtualidade, ela veio como uma forma de, né? Mas ela se transforma em recurso. A gente passou por isso muito na nossa vivência, na organização dos cursos que a gente tinha pré-organizados, né? Numa programação até junho. E a fala da minha mãe era: a gente nunca vai fazer curso online. E a gente desconstruiu isso e disse: bom, como se faz curso online? Como se pode pensar a escola nesse momento online, né? Tendo essa perspectiva de que sim, a gente está por aqui da virtualidade. Sim, muitas crianças nos dizem, né? Nos trazem o relato do cansaço, do já chega, né? Da saudade. Hoje eu falava com uma criança que ela me disse assim: eu tenho saudades. E eu disse: saudades de quem? Ai, da minha prof, do cheiro dela. Isso a virtualidade não traz, né? E isso a virtualidade mostra também como limite, como o recurso que a gente tem no agora, mas como a falta, né? Da presença e da vivência e dos cheiros, dos gostos, das experimentações que só a presença do presencial lá no chão da escola é possível, né? Exato. É para você ver como, na verdade, vamos forçar a barra aqui para as palavras, mas o presente é um presente. O presente é a possibilidade da gente viver uma coisa e outra, né? Enquanto a gente continuar nesse nosso pensamento binário, né, que é ou uma coisa ou outra, a gente não evolui como seres humanos, né? E a gente precisa aprender a multiplicar um pouco as nossas possibilidades de relação com a vida. O presencial é essencial e importante nas nossas vidas, porque a gente sempre aprendeu desse jeito. Mas se Sim. o virtual for uma possibilidade, ou nessas situações a única possibilidade, a gente precisa melhorar a cada dia esse virtual. E é difícil, lógico, estabelecer vínculo com as crianças, mas a gente tem que parar para pensar também que qual é o grande problema hoje em dia enfrentado pelas escolas de educação infantil em relação ao virtual? Que é manter as crianças atentas a esse, ou concentradas, ou disponíveis, né, a essa experiência do virtual, né? Mas a gente o que a gente tem feito? A gente tem tentado reproduzir as coisas que nós fazíamos no presencial, no virtual. E aí a gente cria um problema que é o problema maior, que está entre o virtual e o presencial, que é o artificial. A artificialidade nasce quando a gente tenta fazer uma imitação que não se encaixa. É como você tentar encaixar uma peça redonda num buraco quadrado. Sim, não basta você ter vontade de colocar aquilo. Então, a artificialidade, ela nasce dessa crença de que se a gente repete algo que já estava sendo feito em outro contexto, isso vai funcionar. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar a escola da virtualidade, porque, a princípio, aqui em São Paulo, por exemplo, a previsão é de que a gente volte em setembro. A educação volte em setembro. E se de fato isso acontecer, a gente tem pelo menos mais 5 semanas, 6 semanas pela frente. Isso é muita coisa. Então, se a gente fica pensando que nessas 7 semanas, 6 semanas, a gente vai tentar e vai continuar tentando reproduzir
as rotinas e os rituais que antes faziam sentido no presencial dentro da virtualidade, provavelmente as crianças vão se desinteressar também. Então, por isso que o virtual, o online, ele não é uma categoria pedagógica, ele não é uma língua pedagógica. O online é uma forma de se comunicar, ele é uma produção de comunicação e de narrativa que a gente desconhecia. Então, a gente precisa aprender a se comunicar dessa forma. E provavelmente a gente vai descobrir que não dá para tentar repetir a mesma rotina, não dá para fazer 1 hora de aula, não dá para ser todos os dias, não dá para pedir com que todas as crianças apareçam, não dá. Assim, pedagogicamente, se a gente tivesse 1 ano de prática de online, a gente conseguiria reformular os currículos. Sim. Então, é isso. A gente não vai ter tempo de reformular currículo, porque se tudo der certo, a gente volta antes, com segurança, né? Antes desse 1 ano aí de prazo, mas a gente volta antes, com segurança. Mas eu como educador, quero continuar pensando na prática online como um processo. Aí alguém falou de liberdade, de que é libertador escutar isso. Sim, que o online liberte a gente desse modo único de fazer educação que parte do pressuposto da presença. A educação, ela tem de ser para todos e todas, de qualquer jeito. Então, se a gente pensa numa educação democrática, a gente não se ressente com nenhum tipo de educação. Vamos parar de falar mal do virtual, vamos parar de reclamar do dia a dia e vamos tentar oferecer para essas crianças o melhor que a gente pode fazer. Porque é isso que elas precisam. Assim, com todas as resistências e dificuldades que nós temos, dificuldades políticas, dificuldades sociais e econômicas, resistência de família, participação de família, a gente precisa começar a pensar na virtualidade como uma ampliação democrática de acesso para que todas as crianças tenham uma educação. Então, hoje eu estou nesse lugar. Antes, eu não estava nesse lugar. Mas a virtualidade me transformou. E é isso que eu quero que as pessoas sintam também. Tá tudo certo. A gente vai fazer diferente, a gente vai tentar, né? Quer dizer, tem outra coisa também que a infância ensina pra gente, a gente esquece. Que é o seguinte, a criança quando erra, a criança quando... eu até escrevi isso no meu livro, No Chão da Escola, quando ela fica de mal, esses posicionamentos dela e esses posicionamentos, é essa a mesma palavra? Sim. Ela dura o tempo da vontade dela. Então, a criança ela não tem apego com as ideias. As ideias funcionam se se ela puder trocar com o meio. Se ela não trocar mais com o meio, ela desapega e segue sua vida. O adulto vai carregando as ideias como uma cruz, como um peso. E a gente não pode ser assim. A gente precisa aprender com a infância. Então, as ideias que a gente tinha antes, a gente precisa se desapegar delas para continuar a nossa caminhada. Porque educar significa caminhar para algum lugar. Sim, ficar parado a gente não pode, porque senão a gente cria a raiz. E a raiz ela não te movimenta, né? Aliás, se a raiz cresce, e você cresce e bate um vento maior, você é capaz de quebrar. É o que aconteceu com o isolamento. O isolamento é um vento que bateu forte nas nossas estruturas de sociedade, que quebrou um montão de coisa. Então, eu prefiro ser essa pessoa que caminha... agora não tem como você falar eu prefiro ser e não falar essa metamorfose. Então, eu prefiro ser essa coisa nômade que caminha pelas ideias do que ter essa ideia fixa com perigo de se quebrar. Essa rigidez, né? De uma educação que não é de agora, que pede flexibilidade.
né? Eu acho que quando nós éramos as crianças que estávamos na escola, a gente pedia flexibilidade para a educação. E isso perpassa o grito que a virtualidade nos dá, né? E que as crianças nos dão, porque as crianças, muitas delas, por conseguirem essa flexibilidade, por conseguirem não carregar a cruz para sempre, né? Elas nos mostram que é possível aprender. Eu penso muito nisso como um caminho criativo de autoaprendizado, de caminhada perante a vida, né? Mas que isso requer, como tu falavas no começo da nossa conversa, requer acessar a potencialidade da nossa criança interior. Porque a nossa criança interior que traz pra gente o tom da curiosidade, o tom da metamorfose ambulante, de que sempre tem algo a crescer, né? Algo a acrescentar na vida, a desconstruir e reconstruir e deixar para trás e a dizer: chega disso, agora eu vou para aquilo, essa ideia já não me serve mais, chegou a virtualidade, bom, mas essa virtualidade já não faz mais sentido, então quem sabe eu reconstruo ela. E o hibridismo nos fala um pouco sobre isso também, né? As crianças têm trazido à tona uma vontade de hibridismo, me parece, e agora é uma suposição, não é uma certeza, me parece que para além da pandemia, né? Eu acho que eles vão nos convocar a fazer esse link entre o espaço formal e a virtualidade para que a gente aprenda também com eles e que eles também possam nos mostrar os significados e os registros e as possibilidades de outros contextos e levem esses outros contextos para a escola, né? Claro, claro. A ideia do hibridismo, né, ela é uma ideia muito generosa, né? A gente também cresceu com essa mania do consenso, né? Se a gente for pensar no consenso, é sempre uma coisa ou outra e vence quem consegue convencer né, a outra parte, né? E aí a Sim. gente fica nessa ideia binária, no fim das contas, é, é, ou é uma coisa ou é outra, né? E o hibridismo, ele propõe, a própria palavra, ele propõe que as coisas se plasmem, né? De Sim. que, e eu gosto muito dessa ideia, que é um pouco, veja, a minha força sozinha, ela não tem efeito algum no mundo. A minha força, ela só tem efeito se, junto com a sua força, a gente compõe um espaço de conhecimento. Se eu tensionar uma corda de um lado e você tensionar a outra corda do outro, a gente vai criar um espaço entre nós. E esse espaço Sim. entre nós, que é composto de forças, não pretende ganhar. Porque se eu puxo e você solta, o jogo de força deixa de existir. Mas é nesse jogo de força que a gente compõe algo que é nosso, que é do grupo, da dupla, né? Mas que é do grupo, que é do coletivo, e que é esse espaço que é o espaço da potência criativa. E o hibridismo acontece neste lugar. O hibridismo pressupõe a palavra de um, a palavra de outro, a ideia de uma, a ideia de outra, e A troca, né? isso, a troca dessa energia, né? Que é a energia da força. A força e a energia é a criatividade, é a infância. Infância é energia, não é Sim. essa energia besta, né? Que as pessoas falam, a criança tem energia demais, não é essa energia. É a energia da criação, a energia da vida. Então, nesse espaço cria-se o hibridismo. Então, hoje, a gente precisa entender que a escola de amanhã não vai ser diferente somente pelos protocolos de segurança, mas essa escola do amanhã vai ser diferente porque se a gente não criar um espaço de troca, um espaço híbrido de ideias, que a família faça parte também, bem como tem feito agora nesse espaço virtual, a gente não vai conseguir fazer uma escola
que renasça como a fênix dessas cinzas do isolamento. Porque a minha esperança é que a gente se torne um pouco, saindo daqui, né, um pouco mais, as escolas se tornem um pouco mais democráticas, as escolas se tornem um pouco mais criativas e que aceitam a cocriação, que saiam dos seus templos de saberes, das suas linhas pedagógicas, que de certa forma respondem às perguntas sem que as perguntas tenham sido feitas, e a gente se coloque de corpo e alma, de coração aberto para os movimentos sociais, para os questionamentos que as famílias têm. A escola particular, a escola privada, ela tem uma missão tremenda daqui para frente, né? Que é se reposicionar na sua missão na sociedade, né? Porque a gente viu que, por mais que as famílias deem valor, e aqui eu estou falando de um valor ético, não é um valor monetário à escola, também existe um impeditivo que é o valor monetário. E que quando a coisa aperta, o valor monetário ele se sobrepõe aos outros valores morais, né? E se a escola não se repensar também como, a escola particular não se repensar também como alguém que, por meio do seu valor monetário, reproduz, fomenta e valoriza um recorte socioeconômico específico, a gente não vai contribuir para mudança alguma na sociedade. Então, eu não estou dizendo que, veja, eu tenho uma escola particular, né, uma escola que o meu sustento vem da cobrança da mensalidade. Vem daí. Mas se a gente não se reposicionar ouvindo os movimentos sociais, econômicos, culturais, a gente não se alinha para uma transformação social na direção da democracia, que é essa palavra tão cara nos dias de hoje, da generosidade, do afeto, da honestidade, da coerência, né? E desse mundo que é um mundo múltiplo e que não é um mundo binário que separa o mundo entre vermelhos e azuis, direitas e esquerdas, né? Que é poder olhar para a multiplicidade que inclusive emerge, né, e é convocatória da parte das crianças e das famílias para a escola, muitas vezes, né? Só falta eles saírem com o cartaz e dizerem: olhem para essa questão, a gente tá implorando isso. E esse lugar da participação que não é uma participação controlada naqueles 45 minutos da reunião de pais, né? É uma participação de estamos juntos nesse caminho, caminhamos juntos, né? Perfeito, caminhamos juntos. Porque hoje nós somos professores, professoras e famílias, nós somos cúmplices de algo que há muito não se vivia, né? A nossa geração, isso daqui é uma virada geracional, né? O que a gente está vivendo, é o mundo inteiro vivendo isso. Não é nem tanto como a gente vai sair, mas o que a gente tem feito é um processo. E nós que somos de uma pedagogia processual, né? De uma crença de que no fazer, né? Na prática cotidiana, a gente transforma o produto final, que nunca chega, na verdade, né? A gente precisa agora, mais do que nunca, pensar nesses processos, pensar no gerúndio da escola, pensar no que nós temos feito, porque a mudança já está sendo, o clamor da mudança é hoje, não é amanhã, não é quando a gente voltar, é agora, porque quando a gente voltar, isso já vai ter passado. Já vai ser passado. A gente vai viver, lógico, outros desafios, né? Porque eu acho que o grande desafio foi, o primeiro grande desafio foi ficar sem escola e se perguntar: e agora? Depois teve o desafio do online, aí teve o desafio do andamento, né, desse online, do convencimento desse online, e agora vem, para mim, o maior desafio, que é como voltar. Como abrir uma escola que fechou lá em março
com um abraço carinhoso, com um tchau de perto, com pessoas vestindo roupas normais, e a gente vai voltar como um astronauta agora, medindo febre, passando por tapetes químicos, isolando as crianças, né, dos espaços coletivos, tirando as atividades que pressupunham encontros e participação de grupos, pequenos e grandes grupos. Como vai ser essa escola? Como a gente vai readaptar as crianças pequenas e grandes a esse espaço? Né? Como a gente vai dizer para as crianças que está tudo bem, se a gente não sabe, né, se está tudo bem? Esse vai ser o grande desafio. Eu acho que o online passou, a virtualidade passou. Como vai ser a infância pós-pandemia, né? Eu não estou falando da infância pós-pandemia, da infância que vai acontecer daqui a um ano, porque se tudo der certo, a gente reza por isso, cada um faz a sua reza, nós teremos uma vacina, eu acho que a população vai ser, a gente tem que acreditar nisso, né? Esperançar, né? A gente vai ter uma vacina, a gente vai conseguir se abraçar novamente, mas enquanto a gente não se abraçar, que infância vai ser essa, né? Que infância vai ser essa que é uma infância do protocolo do abraço, né? Assim, me preocupa um pouco como a gente vai organizar, mas ao mesmo tempo é nosso papel como educadores e educadoras começar a humanizar, né? E pensar nas possibilidades de humanização de toda essa artificialidade que os protocolos de segurança vão nos impor. Então, agora a gente tem de pensar em como melhorar o virtual, mas em como recomeçar uma história. Como conectar, né, o virtual ao retorno. Reconectar porque todo mundo fala, eu não vejo a hora de voltar para o presencial. Cuidado com o que a gente pede. Cuidado com o que a gente pede. A gente não vai voltar para o presencial que a gente imagina. O presencial que a gente imagina ficou lá para trás. E a gente só vai viver de novo lá para frente. A gente vai viver agora um presencial que é um presencial mascarado, né? Literalmente. Então, como será esse presencial? Eu fico pensando uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, é sobre o quanto esse presencial vai produzir, de alguma maneira, perdas para todos nós, justamente porque não é o presencial que ficou, né? É outro presencial. E uma fala que eu tenho feito com muitos educadores é: talvez o primeiro passo seja a gente não fazer de conta que está tudo bem, porque existe essa prática de uma artificialidade de gente, crianças, está tudo bem. Não está. A gente vai sentir falta sim de abraçar no encontro, quando a porta da escola abrir e eu quiser ir abraçar aquela criança que chegou e que eu não vou poder abraçar daquela maneira, né? Sem o protocolo do abraço. Então, eu vejo que nesse momento a gente é convocado a construir um caminho junto com as infâncias, né? Com as nossas e com as das crianças, que requer abrir mão da hipocrisia. E isso é muito, muito grande para a organização social que a gente tem, né? Essa história do vai dar tudo certo, ela é uma história, uma conversa, né? Para boi dormir, porque qualquer eu tinha um terapeuta e ele dizia para mim, a melhor forma de você encerrar um assunto é concordando com ele. Então, a melhor forma de você não lidar com o problema é você dizendo que o problema tá tudo bem, não encarando o problema. Então, assim, a pandemia ela mostrou pra gente que não tá tudo bem. E não tá tudo bem não só porque a gente tem um vírus entre nós, mas é porque não tá tudo bem em nenhum aspecto da vida, né? A nossa saúde ela é frágil, não só no corpo, né? A saúde pública,
as relações políticas, institucionais, a forma como a gente escolheu viver a nossa vida em sociedade, a forma como a gente cuida do meio ambiente, a forma como a gente deixou que as relações financeiras, monetárias, dominassem as instâncias da nossa vida, a forma como a gente se afastou da família, da nossa família, do nosso lar, né? A forma como a gente colocou o trabalho antes das nossas escolhas mais humanas, o filho, a filha, né? Sim, e aí quando a gente teve de conviver com tudo isso, ou seja, tirar as máscaras dessas coisas e olhar de frente, a gente viu que nem tudo estava bem. E aí a gente não pode cair no mesmo erro, que é dizer, não, tá tudo certo ou vai passar. As crianças estão sentindo hoje que não tá tudo bem e a gente precisa dizer para elas, não tá tudo bem. Mas sabe de uma coisa? Eu tô do seu lado. Então, o papel do adulto, o papel das pessoas, e não é só para as crianças. Eu acho que a nossa função como educadores e educadoras agora, é dizer para as famílias, é dizer para as crianças, é dizer para os nossos parceiros e parceiras de trabalho, é dizer para os nossos companheiros e companheiras de vida, é dizer assim, não está tudo bem, e mas estamos juntos. Eu estou com o que eu posso também, porque eu também não estou inteiro, eu também não estou bem, mas a gente junto, a gente faz a força. Então, eu acho que a volta, ela requer muita verdade, e que é essa verdade da conexão, de novo, é a conexão infantil. As crianças, elas são o que podem ser, e a infância, ela é justamente isso. A infância é a gente fazer as pazes com o que podemos ser. A infância, ela é a afirmação do que podemos ser. Então, se reconectar com a infância que está dentro de nós, de novo, não é o pretérito, mas é o presente. É se reconhecer como... reconhecer os nossos limites, as nossas fronteiras, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não consegue ainda. Então, diga. Eu ia dizer que tem a ver muito com reconhecer, inclusive, o que a gente quer para nós e o que a gente não quer diante de tudo isso, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem tido a vivência de pessoas que têm nos falado, por exemplo, né? Tô repensando o meu lugar de educadora aqui, se eu não vou aproveitar isso para me aposentar. E, gente, dentro dessa mesma lógica, tá tudo certo você querer isso, né? O que não dá é para fazer de conta que não quer, né? E é poder valorizar essa troca, mas uma troca humana, não uma troca de pessoas fantasiadas, né? De super-heróis que estão dando conta de tudo e que vai ser tudo ok, e daí depois estão intimamente destroçados, despedaçados, porque é muito pesado fazer de conta, né, que tá tudo bem, e é muito pesado fazer de conta que tá tudo horrível, né? Então, acho que esse caminho do meio, que não é um meio só, né, que são muitos entrelaçamentos e possibilidades, é um jeito da gente encontrar apoio, parceria, construção, criatividade, né? Encontrar alternativas criativas para existir no meio disso, sabendo que aquela coisa de que o normal seja o normal dentro da educação, ou o normal dentro dessa sociedade, provocou tudo isso que a gente está vivendo, e a gente não pode passar por algo significativo na vida de cada um, né, sem valorizar essa memória e poder parar e dizer, bom, com isso que eu vivi, o que eu faço, né? Com isso que eu vivi, o que eu faço como educador, o que eu faço como escola, o que eu faço como família, o que eu faço junto dessas crianças, é uma convocação nossa para nós mesmos, né?
e para repensar essa sociedade pautada na felicidade, no sucesso, na, nessa prestação de contas de uma de sempre as coisas darem certo, né? Sempre a crença no final feliz, né? Sim. E que na verdade, mas na verdade também a escola nasceu dessa crença, né? Que a gente libertaria as crianças de uma essência, entre aspas, né? De uma essência frágil para algo fortalecido, né? Pelo sucesso, pelo resultado, pela produtividade. A sociedade se organizou assim e as instituições funcionaram muito bem assim. Mas não é isso Sim. que vai nos libertar do, né, para viver uma vida potente. Para viver uma vida potente, a gente precisa assumir as facetas da vida, né? E que não é só não está dando certo ou está dando certo, sou feliz ou sou triste, tenho sucesso ou sou fracassado. É justamente o processo da tensão da corda que eu estava falando, é a rede, é a teia, são os vários caminhos, né? É isso, sim. Mas isso pressupõe, como as crianças nos ensinam, e em algum momento da nossa vida a gente viveu assim, pressupõe desapego, pressupõe a gente escolher viver uma vida pautada no ser e não no ter. Parece um senso comum, um lugar comum esse, mas para mim tem feito muito sentido. Muito. A limpeza que o isolamento, né, assim, a limpeza do excesso das nossas escolhas nunca foi tão importante e nunca foi tão necessário. A gente está escolhendo, né, a mochila ou a mala da nossa próxima viagem. Eu prefiro ir sem nada. Eu prefiro me abrir para cada lugar, assim. Tem um texto do Nietzsche, que é um filósofo de tempo atrás, ele chama o Andarilho, né? Eu sugiro que todos leiam o Andarilho. Acho que o Andarilho ele se faz muito presente e importante na nossa vida. Eu não vou falar nada dele, fica de lição de casa para todos e todas aí. Fica a dica. Te ouvindo falar, me vem muito uma frase que eu gosto muito, de uma música, que diz: caminhante não há caminho, se faz o caminho ao andar, né? Esse caminhar sem mochila, né? Ou com que a gente possa escolher conscientemente o que de fato é necessário nessa mochila, né? O que de fato faz sentido, o que é meu, o que não é do outro nessa mochila, enfim, e que a gente possa ter o apreço pela caminhada, né? Nesse sentido eu fico pensando e sentindo assim, o quanto as crianças, quanto a gente consegue parar, escutar, ver, acho que mais do que isso, contemplar, né? A infância, elas nos mostram que o processo ele é mais rico que o resultado final, porque esse resultado final nunca está completo mesmo. O problema é quando ele é traduzido em coisas, né? Nesse ter que tu falas, porque quando a gente dá o olhar para uma educação pautada no ser, o processo é a riqueza da caminhada, né? A caminhada é que importa, não o fim, não a chegada. O grande... Embora a gente tenha que saber para onde ir, claro, né? Para onde a gente gostaria de direcionar o leme do nosso barco, né? O problema é que toda a educação, né, e esse é um outro papo, mas toda a educação, ela, a gente precisa tomar muito cuidado porque sim, ela transforma, inclusive, toda a humanidade, né, a humanidade que eu digo é o humano, né, em produto, em resultado. O saber em algo quantitativo, né?
A escola e seus currículos, e a gente vê isso, né? As famílias, quando falam hoje que o ano foi perdido, na verdade, como se a gente tivesse deixado pelo caminho de oferecer algo que é concreto para as pessoas, né? As crianças Sim. simplesmente deixaram de viver uma vida potente dentro da escola, e é isso o que realmente importa. O conteúdo como produto, ele não interessa. O que interessa é o que a gente provoca ou como a gente se transforma e transforma o meio com aquilo que a gente aprende. Então, assim, a mudança, né, por isso eu acho importante a gente pensar nessa figura, né, do andarilho, do Nietzsche aí, como a nossa caminhada, né, como que a gente vai viver daqui para frente. Porque não importa o que você, assim, não importa o que você leva de bagagem, né? Não importa o que você deixa pelo caminho. Importa com as coisas que você se desfaz, né? E o estar nu, né, significa estar exposto, estar aberto para se tornar, para se plasmar, para ser híbrido ao lugar que você habita. E o que você habita, ele só é importante enquanto houver troca. E depois disso, siga o teu caminho. É lógico que as pessoas agora, elas estão fazendo toda uma refundação da vida. E isso é muito bonito. Em alguma medida, eu também refundo a minha vida como educador nesse momento, né? E refundar significa dizer, escuta, o que eu tinha escolhido fazia sentido para o mundo e para uma pessoa que foi interrompido à força por esse isolamento. E ainda bem, eu sou grato a isso que aconteceu, mas eu preciso me transformar agora e ser outra pessoa. Muita gente se desfez das suas escolhas agora. E assim, o que eu digo para as pessoas que se desfizeram de suas escolhas é: se desfaçam. Porque como as crianças que brincam de serem gatinhos no momento, princesas no outro, e em seguida estão vendo a formiguinha. Assim, elas fazem isso com a vida delas a todo instante. É, e, e, e a gente tem de fazer isso com o nosso trabalho, com as nossas escolhas também. Se as coisas não forem o faz de conta da criança, se você não vestir uma fantasia para trabalhar, se o seu trabalho não for um espaço de faz de conta, não o faça. Ou não faça mais. Não tá valendo a pena para essa alma, né, que vai trabalhar. Eu tô acompanhando os comentários das pessoas e elas estão muito emocionadas com a tua fala. E eu quero dizer que a gente tem menos de 10 minutos. Então, assim, quando o papo é bom, ele flui, né? E a gente não sabe direito para onde vai, mas ele acontece. É uma coisa muito fenomenológica disso que tu estás falando, né? A gente não está preso a uma coisa. É o que vai acontecendo nesse entre, né? Nesse entre que é Wi-Fi, né? Nesse entre que a gente não consegue nem se olhar nos olhos, mas eu sinto como se tu tivesses aqui no Rio Grande do Sul, num dia super frio que tá aqui, olha, meu blusão fala por mim, em que como se estivesse tomando um chá, um café e a gente filosofando juntos, né? Podendo pensar juntos, pensar o pensamento, né? Como diria o Foucault, poder criar alternativas, se despir dos nossos saberes, dos nossos fazeres, encontrar outras possibilidades e caminhar, né, Marcelo? Quero te pedir como do teu jeito, que é muito especial, muito singular, assim, o que tu sentes que é fundamental para a gente olhar esse hibridismo, vou usar esse termo que a gente
conversou um pouco, esse hibridismo entre o momento atual e essa possibilidade de retorno, né? De que maneira a gente olhar para tudo isso a partir dessa conversa? Ah, para mim é simples. Eu acho que tudo se responde com amor. A gente precisa se amar, a gente precisa amar o que a gente faz, a gente precisa amar as nossas escolhas, não importa se foi uma escolha boa, uma escolha ruim. A gente precisa amar o tempo e a gente precisa fazer as pazes, sabe? Com tudo isso, porque Se amar, né? é, e assim, nós estamos vencendo. É isso que eu acho, sabe? A gente está, eu acho que professores e professoras, educadores e educadoras que atravessam esse momento são muito valentes, muito corajosos e corajosas, são pessoas que, com amor, né, por amor às suas escolhas, estão ajudando as crianças a ficarem menos sozinhas sem a escola. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente precisa amar incondicionalmente, se amar incondicionalmente. Porque se a gente se reconhece assim, a gente se livra da culpa. É difícil pra caramba, né? Eu não sou essa pessoa, eu não cheguei nesse lugar ainda. A gente Estamos se indo, trabalha para isso. estamos indo, tá tudo certo. Entre um vinho e outro a gente vai. Uhum. Isso aí. E eu acho que dentro disso que tu fala, tem algo muito especial, assim, né? Porque esse amor nos coloca no norte desses desapegos, desses desprendimentos. Esse amor em que a gente pode ser amigo da gente mesmo e daí então respeitar as infâncias, as famílias, os nossos parceiros de jornada educativa e de vida, né? Sim. E nos faz estender a mão, independente do lugar físico onde a gente esteja, né? Porque esse amor, e eu acho que aí está o grande aprendizado de todo esse hibridismo que a gente falou, que é o amor atravessa telas, fios, fronteiras. Ele faz possível coisas que a gente entendia como impossível, né? E isso é o que fica, isso é o que marca. É isso aí. Então, quero te agradecer. Acabei de saber que a gente tem menos de 3 minutos. Quero dizer que vou contar um segredo para todo mundo que tá nos ouvindo hoje, que era para você estar aqui no final desse ano, né? Em novembro, no nosso seminário, mas com toda a situação, né, de cuidado, porque amor também requer cuidado, né? Requer respeito ao seminário para esse ano. Mas quero te dizer que senti como se a gente tivesse um pouquinho no seminário nessa conversa. E quero te agradecer muito e dizer que a gente está de portas abertas para a tua vinda para cá quando isso for possível. Com muito amor, muita troca, muito aprendizado nessa conversa. Eu sou muito grata a ti, muito obrigada. Não vejo a hora de encontrar vocês aí, pessoalmente. Um beijo Que também bom. para vocês. Obrigado. Obrigada por tudo, tá? E até a próxima.